Olá, pessoal. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. É uma alegria imensa falar com vocês. Hoje eu vou gravar uma aula, a primeira aula do curso de Liderança Master, com foco em coaching. Então, preste muita atenção, fique muito atento. Eu vou contar um pouco da história desse curso, até para você entender onde tudo começou, como tudo começou. Tá? Então, tudo começou da seguinte forma. Eu, como consultor de empresas, eu enxerguei uma necessidade muito grande de fazer um curso, ministrar um curso para os líderes, porque eu entendi que uma parte dos problemas que nós tínhamos dentro das empresas estava muito linkada à liderança, porque o líder é que influencia todo o resto do grupo para ter alta performance. E eu enxerguei que existiam líderes que não estavam preparados para isso. Tá? Não existia uma preparação grande para isso. E o que eu fiz? Eu montei um curso onde pudesse ter um resultado grande, para que pudesse me auxiliar nas minhas consultorias. E o que aconteceu? Esse curso, as pessoas gostaram tanto, mas tanto, que começaram a me pedir para ministrar também fora das empresas. E é esse curso que você que está me ouvindo aí vai ter acesso. Um curso onde eu aplico dentro das minhas consultorias, onde todas as técnicas dos grandes líderes e todas as técnicas de toda a experiência que eu tenho até hoje, eu aplico dentro das minhas consultorias e os resultados são surpreendentes. Então, seja muito bem-vindo a esse curso, espero que realmente você aprenda bastante. Essa é só uma parte da primeira aula, depois eu vou gravar a segunda aula, até para que a gente esteja conversando com vocês, tá bom? Então, eu vou estar passando para vocês aqui como funciona o curso. Deixa eu entrar aqui no meu slide, até para a gente estar conversando um pouco com vocês sobre isso. Tá bom? Deixa eu abrir aqui para vocês a tela do slide. Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo, né? Vamos começar. Eu vou falar um pouco Vamos começar o princípio da liderança, os princípios que nós vamos trabalhar. Então, existem alguns princípios, que é o princípio da liderança, é o princípio do espelho, o princípio do camaleão, o princípio do martelo, o princípio do master e o princípio do diamante. São os princípios que eu vou estar conversando com vocês no dia a dia, tá bom? Então, o que você sabia te trouxe até aqui, eu costumo falar muito isso. E é justamente o que você não sabe como líder é que vai te levar adiante. Então, você só vai ter uma equipe de alta performance quando você entender que você precisa conhecer mais e conhecer mais maneiras de liderar de uma alta performance. E não existe fórmula mágica para se tornar um excelente líder. O que existe são técnicas. O que eu vou estar passando para vocês são técnicas de líderes que fizeram toda a diferença aonde passavam, tá? Então, essas técnicas, que fica muito mais fácil quando nós aprendemos técnicas, porque aí se torna tudo muito mais prático de se fazer, e aí são essas técnicas que eu vou estar passando para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. São técnicas essas que fazem toda a diferença dentro das empresas que eu ministro consultoria. E eu quero passar para você que está me ouvindo hoje também. Eu começo a fazer a seguinte pergunta: como é que você se enxerga hoje? Como um bom líder, um ótimo líder ou um excelente líder? Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Será que eu sou um bom líder, um ótimo líder ou um excelente líder? Como que eu sou hoje, dentro da empresa que eu trabalho, dentro de casa, talvez, como pai, como mãe, que você também está me ouvindo, ou dentro do meu trabalho, como que eu sou como líder hoje? Eu sou um bom líder, um ótimo líder, um excelente líder. O problema não está em responder isso, né? Eu vou passar isso aqui, gente, porque isso aqui é uma avaliação que eu faço, mas só com o curso presencial. Vamos lá. O problema está em responder o seguinte: qual a diferença entre um bom líder e um excelente líder? Qual a diferença entre um e outro? Você saberia me dizer? O que é um bom líder? O que é um excelente líder? Engraçado que muitas pessoas que eu pergunto isso falam: mas é o resultado que ele apresenta. Eu conheço líderes que dão bons resultados, né? Cobram bastante, mas
eu tenho certeza que a maioria que trabalha com ele não acha que ele seja um bom líder. Ele só dá resultado, mas ele bate bastante nas pessoas. E eu conheço também líderes que são bons com as pessoas, são bem legais com as pessoas, mas não apresentam resultado. E aí, qual a diferença entre um bom líder e um excelente líder? Pensa, o que você acha que faz eu medir isso? Né? Como que eu meço isso, essa diferença? Tá? E aí eu ponho um exemplo para vocês. Hitler, você acha que foi um grande líder? Vamos analisar aqui, ó. Ele teve toda a nação alemã fazendo o que ele queria que fizesse. A indústria e a tecnologia alemãs cresceram muito durante o seu governo e ele praticamente conquistou a totalidade da Europa e África do Norte. O que você acha? Ele foi um grande líder? Algumas pessoas acham que sim e outras acham que não. E você, que está me ouvindo, o que você acha? Ele foi um grande líder? Como é que você acha? Então, como medir um bom líder e um líder extraordinário? Como é que eu meço isso? Qual a régua para medir a liderança? Pensa, o que você tem que mede se você é um bom ou excelente líder? O que você falaria nesse momento? Se você estiver entre uma equipe ou com pessoas, discutam isso aí. Acho que seria muito legal. Para o vídeo aqui e discuta com as pessoas. Eu acho que seria muito interessante até para que você comece a refletir essa diferença. Porque daqui a pouco eu vou dar a resposta para vocês. Tá bom? Então vamos lá. É a cultura de excelência duradoura que um líder deixa para trás depois de, né, deixa para trás de si, muito tempo depois de ter partido. O que é isso, Ronaldo? Vamos lá. Imagine que todo líder de excelência, ele tem um legado, ele deixa um legado. E esse legado, as pessoas querem seguir isso. As pessoas querem ser igual a ele. Geralmente, um excelente líder, as pessoas veem ele como um mestre, algo que realmente faça a diferença na vida deles, ou seja, ele consegue transformar a vida a tal ponto que as pessoas querem seguir o que ele fez. Então, todos aqueles que em algum momento, algum ponto da sua história, a força da sua liderança, criaram uma cultura que ainda resiste ou persiste em famílias, instituições, empresas, exércitos, comunidades, até mesmo em nações, e as pessoas querem seguir isso, praticamente pode se considerar grandes líderes. Eles têm seguidores, gente. Grandes líderes têm seguidores. As pessoas enxergam essas pessoas como exemplo, exemplo a seguir. Exemplo a seguir, seja ele pelo seu caráter, seja ele pelo que realmente ele faz, o legado que ele deixou, a história dele, o que ele fez de bom, porque geralmente são líderes que mudaram uma história. Tá? Com seu legado, com sua metodologia, com seu processo, com seu jeito de trabalhar. São líderes que mudaram uma história e continuam mudando até hoje, porque as pessoas ainda continuam seguindo esses líderes. Vou dar exemplo para vocês aqui, ó. Olha na tela, Jesus. Quem hoje não segue, ou não quer pelo menos, seguir os exemplos de Jesus Cristo? Quantas nações hoje não seguem os exemplos de Jesus? Gandhi, Mahatma Gandhi, Buda. Hoje diz, existem religiões, né, que se seguem Buda pelo exemplo que ele foi. Ayrton Senna, que fazia só uma corrida, mas foi líder de todos nós. Ele queria trazer o quê? Uma transformação para o povo acreditar mais neles. Chico Xavier, independente de religião ou não. Abraham Lincoln, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, de repente seu pai, seu avô, sua mãe, não importa. Desde que você tenha seguidores, assim como essas pessoas que são exemplos para a humanidade, transformam vidas, transformaram, quer dizer, vidas, você também pode se considerar um grande líder. Aí vem a pergunta: quantos seguidores você tem, que está me ouvindo? Quantas pessoas gostariam de ser igual a você? Quantas pessoas te chamam de mestre? Quantas pessoas te veem como exemplo na empresa ou em qualquer lugar que você esteja? Quantas pessoas gostariam de se tornar você, que está me ouvindo? Quantas pessoas? E é engraçado que existem situações que nem os filhos querem ser igual a essa pessoa. De repente, nem seu filho ou sua filha quer ser igual a você, nem quer seguir o seu exemplo. Ah, mas realmente ela não quer porque ela detesta o que eu faço. Não é o detestar o que você faz,
É como você transmite isso para ela. É como você passa isso para ela. É como você transmite a sua liderança para ela. De repente, ela não quer ser vou pegar aqui um comerciante igual você, mas de repente ela quer ser uma líder igual você. Quando eu falo de seguir o seu exemplo, é seguir o seu exemplo como líder. Será que ela quer ser o seu exemplo como líder? Será que ela quer ser igual a você? É para você pensar. Porque um bom líder, ele serve a si mesmo. Um grande líder, ele serve aos outros. Ele transforma a vida de outras pessoas. O quanto que você está transformando a vida de outras pessoas. O quanto as pessoas que você lidera saem de perto de você e são melhores do que elas eram, se transformam em seres melhores, em pessoas melhores. Elas acreditam mais nelas, elas têm uma vida mais feliz. Como que você consegue fazer isso? Infelizmente, o Hitler não foi um grande e extraordinário líder, porque ele foi prisioneiro do seu próprio ego. Ele não se importava com o povo. A maior preocupação dele era servir os seus propósitos, servir a si próprio. E esses líderes, infelizmente, existem muitos que causam enorme sofrimento ao seu povo. Isso não é líder. Líder que é líder serve a todos de igual para igual e querendo o melhor de todos eles, tá? E que jogo que você está jogando hoje, para você que está me ouvindo aí na sua liderança? Que tipo de jogo que você está jogando hoje? Gente, quando eu falo, olha o seu teste, porque aqui eu passo um teste, e aquelas perguntas que eu pedi para você responder no princípio, que seria um teste, olha para o que você respondeu. Que jogo que você está jogando na sua liderança? A gente tem que parar de querer ser bom e precisamos ser grandes líderes, ser extraordinário. Porque o que o nosso liderado quer de nós são líderes extraordinários. E como é que ele vai conseguir isso? Através do nosso exemplo. Existem líderes que, infelizmente, eu não posso seguir como exemplo. Eu tive vários líderes que, infelizmente, eu queria estar longe deles. Eles não tinham conhecimento, não deixavam legado nenhum, não transformavam vidas, não ajudavam ninguém, só queriam cobrar, porque nem eles mesmos eram líderes da vida deles mesmos. A vida deles eram horríveis como líderes, né? Nós vamos jogar jogo de gente grande aqui nesse curso. O que eu quero mostrar para vocês nesse curso é como jogar jogo de gente grande, gente que realmente faça a diferença. Tá? E não existe equilíbrio hoje no mundo. Ou você está crescendo, ou você está morrendo. Ou você está em pleno crescimento na sua vida, em evolução, ou no mundo moderno que nós temos hoje, infelizmente, você está morrendo. Morrendo para quê? Morrendo para as pessoas. Porque automaticamente você não vai conseguir fazer a diferença na vida das pessoas. Porque existem líderes que nunca estudaram, gente. É incrível isso. As pessoas, às vezes existem líderes, você mesmo que está me ouvindo, às vezes nunca leu um livro de liderança. Você se transformou num líder, mas automaticamente você nunca estudou nada sobre liderança. É incrível como isso está acontecendo hoje no mundo. As pessoas não se preparam. E assim, eu falo que a responsabilidade é muito grande de você ser líder, porque você está lidando com vidas, e vidas que muitas vezes colocam a vida deles na sua mão para que você realmente transforme essas vidas, tá bom? Então, assim, a metodologia que nós vamos usar nesse curso, a gente chama de coach comportamental sistêmico, que é uma metodologia, né, que nós estudamos hoje, é uma metodologia que o nosso Instituto Mores montou, então, dentro da experiência que nós temos, que a maioria dos problemas, vocês vão ver, vem muito do comportamental, e esse coach faz toda a diferença na vida das pessoas. Existem duas forças, e por que da metodologia? Vamos tentar entender. Existem duas forças que atuam sobre o nosso comportamento. Duas mesmo. Até por isso que a gente trabalha muito o coach comportamental, que é a parte intelectual, que é racional e consciente, tudo que eu faço está consciente, e existe a outra parte que é emocional inconsciente. O que seria isso? A emocional inconsciente, exatamente, porque você não tem noção do que acontece. Então, eu queria muito que vocês prestassem atenção agora, que essa é uma das partes mais importantes para você entender o método que nós vamos estar trabalhando. Existe a mente racional, que é o lado esquerdo do cérebro,
existe a mente emocional, que é o lado direito do cérebro. E nós vamos trabalhar muito, você como líder, para que você tenha uma mente sábia, uma mente de equilíbrio entre razão e emoção, até para que você consiga tirar o melhor dos seus liderados. E como é que funciona isso? Vamos lá. O hemisfério esquerdo, que é o racional, vamos lá, ele produz ideias. Ele produz ideias. E o direito, ele executa as ideias. É ali que executam as ideias. E como é que funciona isso? O lado de produzir ideias é o lado de planejar, montar estratégia, elaborar projetos. É a lógica do negócio. É você conscientemente saber o que você tem que fazer, é o querer fazer, saber o que você tem que fazer. Mas a mente inconsciente, que é o que executam as ideias, né? Que é o que você vai executar exatamente, é o que está por trás do querer. Então, vou mostrar para vocês, através dos seus sentimentos e suas crenças. Vou dar exemplo para você. Às vezes, o seu querer emagrecer é muito forte. E você até monta uma estratégia para isso. Você vai lá, se matricula numa academia, né, põe as datas que você vai estar participando da academia, esse é o seu querer. Mas só que quando você começa, o seu executar é muito complicado. E você começa a se auto-sabotar para aquilo. E você não realiza aquilo que você planejou. Porque de repente você planejou perder, sei lá, ou diminuir, eliminar 7 quilos em 4 meses. E você não conseguiu porque você foi muito bem, estava motivado para isso. Mas infelizmente o seu inconsciente, através dos seus sentimentos, será que eu consigo? Será que eu posso? E as suas crenças te atrapalharam. Você não conseguiu realizar tudo aquilo que você queria. Porque, gente, nem sempre querer tudo que você quer, você pode. Porque o querer você só vai conseguir se o seu emocional estiver forte. Isso acontece muito com os nossos liderados. Muitas vezes eles querem executar da maneira correta, mas o inconsciente não deixa eles fazerem, porque ninguém acorda. Você que está me ouvindo aí, imagine isso. Você acordou, hoje eu vou errar muito, hoje eu quero fazer tudo errado. Ninguém acorda querendo fazer tudo errado. Conscientemente nós queremos acertar, mas infelizmente, inconscientemente, nós não conseguimos. Porque a mente emocional fala mais forte. E a mente emocional, 87% dos problemas vem da inteligência emocional, vem da parte emocional, da falta de inteligência emocional. Então, 87% do que você não tem na vida e não consegue na vida é muito mais emocional. A mesma coisa acontece com os seus liderados. Você que é líder, que está me ouvindo, muitas vezes eles não conseguem executar aquilo que você fala, não é porque eles não querem, é por medo, muitas vezes, insegurança. Às vezes as pessoas não têm proatividade por insegurança, por medo. Isso foi causado onde? Quando? Na infância. Muitas vezes, quando ele quis fazer algo na infância, alguém brigou com ele, alguém o recriminou e ele sentiu medo, insegurança. De repente, você que está me ouvindo mesmo passou por isso. E ele não consegue executar da melhor maneira, ele sente medo, ele sente insegurança. E quando ele vai fazer, todas as vezes que nós somos inseguros, é incrível que quando nós vamos fazer algo, quando nós somos inseguros, acabamos errando. Porque nós atraímos, essa insegurança atrai fazer o errado. E a gente faz errado, e aí somos criticados por isso. E quanto mais crítica nós fizermos, mais ele vai errar. Por quê? Porque realmente ele já se acha emocionalmente abalado. Ele já não acredita que ele seja capaz. E quanto mais eu brigo com ele, pior ele fica. Isso acontece muito, porque a nossa mente trabalha desse jeito, infelizmente. Já peguei casos dentro das empresas e casos sérios. Por exemplo, esses dias, nós como coaches, nós damos consultoria dentro das empresas, só para vocês entenderem. Eu peguei um caso em que um gerente, uma funcionária, e ela era muito boa, inclusive trabalhava muito bem, só que não se dava bem com o seu líder, com o seu gerente, ela não se dava bem. Mas por que ela não se dava bem? Já que já foi conversado muito com ela, já foi mostrado para ela que ela precisava mudar o jeito dela de ser. Por que ela não conseguia fazer? E não é porque ela não queria. O que querer, todos nós queremos. Mas, Ronaldo, o que acontecia então? Então, vou explicar esse caso para vocês. Na infância,
ela sofreu muito trauma, né? Muitos traumas do padrasto dela, aonde ela foi muito maltratada, sofreu muito xingamento, muita briga. E todas as vezes que ela ia falar alguma coisa, o padrasto falava alto, gritava com ela. E ela era uma criança, aquilo na mente dela ficou armazenado aquilo. Então, quando ela cresceu, ela foi trabalhar com esse gerente lembrava esse padrasto dela. Então, emocionalmente, fazia lembrar a história ruim que ela teve, a dor que ela passou. Então, ela não gostava desse gerente. E todas as vezes que o gerente falava de uma maneira mais ríspida com ela, aí que lembrava mesmo o padrasto dela, aí que ela ficava revoltada, porque até então, na infância, ela não podia brigar, mas agora sim, agora ela não aceitava mais isso. E ela sofria com isso. Então, nós chamamos ela, conversamos com ela, mostramos isso para ela, fizemos uma sessão de coaching até para ela entender o processo. E ela entendeu que realmente ele não era o padrasto dela, né? Não era. E que ela tinha que respeitar, porque ele era o líder dela. E que se ela respeitasse de uma maneira correta, automaticamente ele também não ia fazer isso mais, porque ele só brigava com ela justamente porque ela não respeitava. Mas por que ela não respeitava? Justamente porque ela enxergava nele o seu padrasto. Olha como é que as coisas são. E inconsciente, ela não sabia que era isso. Assim como tem muitos colaboradores passando por problemas emocionais que a gente não conhece, ou não sabemos o trauma que essas pessoas viveram lá no passado. E a gente cobra e cobra e cobra, e cobra. Mas, gente, hoje, como líderes que nós somos, se eu não entendo um pouco desse processo emocional das pessoas, o que vocês acham que vai acontecer? Você acha que eu vou conseguir exercer uma boa liderança? Você acha que você que está me ouvindo aí, você vai conseguir exercer uma boa liderança sem esse conhecimento? É o que eu falo, os líderes hoje não estão preparados para lidar com pessoas. E o que ele mais faz é lidar com o comportamento do ser humano. Como você que está me ouvindo não está preparado para lidar com as pessoas? Será que não tem algo errado na sua liderança? Será que você que está me ouvindo não precisa buscar mais conhecimento? E é por isso que eu estou trazendo esse curso para você, para que você realmente comece a aprender a como lidar com as pessoas, com essa mente do hemisfério direito, essa mente emocional que as pessoas não compreendem. Então, assim, 87% da dificuldade comportamental, de mudança comportamental, é por falta de inteligência emocional. E isso você vê muito na sua liderança. As pessoas estão desequilibradas emocionalmente. Elas não conseguem mais separar o emocional do racional. Elas chegam no serviço já abaladas, é problema em casa, é problema com a mãe, é problema com a esposa, é problema com o filho. E isso vem muito de crenças no passado. Quando eu falo no passado, é na infância dessa pessoa, dos sentimentos que ela aprendeu, das pessoas que ela convive até hoje. E você, como líder, tem que saber lidar bem com isso. De repente, até você mesmo que está me ouvindo aqui agora, tem esses problemas. A sua vida não anda, você não consegue fazer a sua vida andar. Será que o seu problema também não é emocional e você tem que aprender a lidar com isso? Então, como que eu posso cobrar dos meus liderados aquilo que nem eu consigo fazer comigo? E é isso que nós vamos trabalhar nesse curso, tá bom? Fique bem atentos, porque nós vamos trabalhar muito isso. Então, quem já viu esse filme, né? Até que a sorte nos separe, vai lembrar muito desses dois. Um é completamente o lado direito emocional. Faz tudo errado, ganhou muito dinheiro, mas perdeu muito rápido. Porque não sabe lidar com isso. E o outro, a mente racional, lado esquerdo, né? Infelizmente, para tudo tinha que ter regra. Infelizmente, não é assim que funciona hoje. Você tem que saber equilibrar os dois lados do cérebro para você ter uma mente sábia e conseguir resultados. Vamos trabalhar um pouco também nesse curso a geração Baby Boomers, geração X, geração Y, essa geração nova que está entrando agora, né, desses meninos mais novos, que é a geração milênio, os conflitos de gerações, porque realmente é muito grande esse conflito, gente. O conflito de geração é tão grande que chega ao ponto das pessoas não se entenderem. Por quê? Porque existe uma geração, que é pessoas de mais de 60 anos, que é uma geração onde eles tinham uma estabilidade muito grande, uma lealdade muito grande, uma disciplina muito grande, porque eles aprenderam isso com os pais deles.
Os pais, antigamente, só de olhar, olhava para você e automaticamente você já sabia o que fazer. Então, eles tinham isso dentro deles. Eles respeitavam a autoridade, coisas que os mais novos hoje não aprenderam dessa forma. Então, essas pessoas, automaticamente, são pessoas que gostavam de ficar muito tempo na empresa. Eles tinham orgulho de falar assim, eu tenho 30 anos de empresa, 40 anos de empresa. Os mais novos hoje nem sabem o que é isso, nem entendem o que é isso. E, infelizmente, aí existe um conflito de geração, né? Tem a geração X também, que é a média de 40 a 59 anos, surgida em meados do ano 60, estendendo até no final dos 70, que é onde eu estou hoje. Essa geração viveu um Brasil com muitos acontecimentos, direta já, o fim da ditadura, ou seja, nós vivemos muitas coisas. E no meio dessas muitas coisas, existiram muita resistência em relação a tudo que é novo. Por que é tudo que é novo? Porque essa nova geração hoje, ela vem trazendo muita coisa nova. E essa insegurança dessas pessoas mais velhas está muito em passar o conhecimento para esses mais novos. Porque nessa geração aí, é aquela geração que fala assim, eu detenho o conhecimento e a única coisa que eu tenho é isso, a experiência, e eu não vou passar para ninguém. Eles não entenderam ainda que é compartilhando a experiência que você cresce. Não, então eles acham que tem que ficar, aquilo que ele aprendeu tem que ser só para ele, então ele não quer transmitir o conhecimento para ninguém, entendeu? Então eles não conseguem conviver muito com esses mais jovens que estão em busca de conhecimento, em busca do que é novo. Essa geração é uma geração também que não tem muita noção de informática, não pegaram muito isso, só pegaram isso depois de 30 anos de idade, então sofrem com isso também. Às vezes eles não sabem mexer muito bem em computador, na internet, e precisam muito da ajuda dos mais novos. Mas muitos não admitem isso, e nem querem admitir que precisam da ajuda dos mais novos. Tá? A geração Y, que é uma geração de 30, 39 anos, nasce na década de 80, tem um pouco mais de, como é que eu vou te falar? Diversidade, porque eles já aprenderam muitas coisas antes, né? São uma geração mais adaptáveis. A capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo desse povo é muito grande, ou seja, até os mais novos do que eles conseguem até mais coisas. Eles conseguem estudar e assistir e ver um celular ao mesmo tempo, coisas que, infelizmente, eu não consigo fazer isso. É uma geração que eles querem crescer muito rápido. É uma geração de constantes, elas querem sempre experiências novas, querem apresentar papéis importantes no seu trabalho, querem participar, querem estar juntos. E você, como líder, se não chama essas pessoas para participar, eles se sentem rejeitados, se sentem pessoas desvalorizadas, e aí automaticamente eles acham que você não os valoriza, não quer saber de ajudá-los, não está nem aí para eles, e eles se sentem mal, e esse sentir mal faz com que eles não queiram engajar na sua causa, naquilo que você passa, naquilo que você transmite, porque eles querem o seu lugar, já que você não consegue fazer isso, eles querem o seu lugar. Então, aí entra muito conflito com a geração mais velha. E tem a geração de 18 a 29 anos, que é a geração Z, né? Que é os jovens nascidos em meados dos anos 90, que aqui também estão os meus filhos, cresceu no mundo já digital, um mundo onde tudo é digital, familiarizado com dispositivos móveis, comunicação em tempo real, o comportamento individualista, porque, não sei se vocês lembram, os jovens hoje, cada um fica no seu quarto, cada um no seu celular. Você não vê hoje jovens sentados, por exemplo, numa mesa de um restaurante, conversando, batendo papo com seus pais. Ao contrário, cada um está no seu celular, conectado à internet. Inclusive, esses jovens, se eles vão para algum lugar que não tem internet, eles ficam entediados, eles ficam revoltados. Então, é muito complicado. E tirar o celular deles parece estar tirando uma pele deles. Porque eles estão tão acostumados com a internet, com essa diversidade, com a web, né? Que eles não conseguem ficar sem. Então, são jovens que buscam um crescimento profissional muito rápido. Eles querem começar numa empresa e já querem o cargo de liderança. 50% já buscam o cargo de liderança. É incrível. E eles não sabem que precisa ganhar mais conhecimento.
Mas o mundo deles são tantas informações, eles querem entrar em novos projetos o tempo todo. Eles se cansam muito rápido da rotina. E é engraçado que esses jovens, muitos deles, quando entram para o mercado de trabalho, eles não ficam 4 meses, 5 meses, já querem mudar. Mas por que isso acontece muito? Acontece porque hoje a maioria moram com os pais. E aí é uma geração meio mimimi, que não foram acostumados a terem muita disciplina, justamente porque geralmente o pai trabalha, a mãe trabalha, então essa culpa faz com que o pai trate eles muito bem, eles tiveram tudo do bom e do melhor. Então, quando eles chegam dentro da empresa, os pais não têm aquela autoridade com eles, geralmente. Não acostumaram a ter essa autoridade. Quando eles chegam dentro da empresa, eles falam assim, eles pensam mais ou menos assim, nem meu pai fala assim comigo, nem minha mãe fala assim comigo. Como que essa líder vai fazer isso? Esse líder fala desse jeito? E eles chegam em casa, geralmente, e falam, mãe, eu não aguento mais aquilo lá. Nem você faz isso comigo. E a mãe, né, nessa culpa, o pai nessa culpa fala, sai de lá, filho, você não precisa daquilo, você não merece aquilo. Procura outro emprego. Não, aqui eu te dou roupa, você tem lugar para morar, tem cama para dormir, você não precisa disso. E os jovens estão nessa, né? De sair e não ficar muito tempo no mercado de trabalho, porque tem tudo da mãe e do pai. E é isso que nós vamos encontrar hoje no mercado de trabalho. Mas você acha que ainda está ruim? Ainda tem gente que é pior ainda, que nem entrou no mercado, que são a geração millennials, menos de 18 anos. Esses nem saíram da escola ainda, nem entraram no mercado de trabalho. Imagine que é um perfil imediatista, eles querem tudo e não tem paciência com os mais velhos, que acostumaram a receber tudo de mão beijada. Ou seja, esses discutem com o pai ao ponto de o pai falar assim, você não vai, e ele pergunta assim, quem falou que eu não vou? Quem disse que eu não vou? Vou sim. Quem falou que eu não estou? Eu não vou deixar de ir. Ah, mas o pai fala, não, mas eu não quero que você vá. Não, mas eu vou, eu quero ir. E por que que eu não quero? E tudo perguntam por quê, por quê, por quê. Eles não querem saber de respostas que não sejam muito convincentes, eles não aceitam isso. Imagine essa geração entrando dentro das empresas. Quando você pede para ele carregar algo, ele vai te perguntar assim, mas por que que eu tenho que fazer isso? Porque é importante para a empresa, porque é importante não, eu quero saber o porquê. É uma geração que quer saber muito o porquê. Respostas prontas eles não aceitam, eles querem o que tem por trás desse porquê. E essa geração que ainda vai entrar no mercado de trabalho. Então prepare-se, você que é líder, se você não estiver preparado, porque vai vir ainda, prepare-se, que muitas coisas ainda vão acontecer. Tá? Então nós vamos trabalhar muito essa liderança, ele é master nessa área, ou seja, o que significa a palavra master? Mestre, senhor, capitão, professor, superior, perito. Então, a liderança master, quando você falar que é um líder master, automaticamente você é mestre. As pessoas te seguirão, as pessoas vão querer estar com você. E é sobre isso que nós vamos trabalhar sempre. Essa é a primeira parte que eu queria deixar com vocês. Eu espero que vocês já tenham refletido muito em tudo que eu falei. Pensem um pouco, discutam um pouco com as pessoas sobre tudo que eu falei. Você mesmo que está me ouvindo aí, se você puder, pense na sua liderança hoje, o quanto realmente as pessoas te chamam de mestre, o quanto existe um conflito entre as suas gerações, o quanto realmente você pode melhorar isso, até para a gente começar a fazer uma liderança de sucesso, porque é o que nós precisamos dentro das empresas. Será que você, que está me ouvindo hoje, está conseguindo os resultados que você precisa? Será que os seus liderados não veem em você um líder que precisa melhorar muito sua alta performance? Porque é muito fácil culpar as outras pessoas. Mas será que você está fazendo por onde merecer ser um ótimo líder, um líder de excelência, onde as pessoas te veem como mestre? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês refletirem e responderem. Será que eu tenho respeito dos meus liderados, porque eu posso me considerar um excelente líder? Ou eu estou querendo cobrar muito e não estou fazendo nada para receber isso? Um grande abraço para vocês. Até a próxima aula, pessoal.